O Red Bull Bragantino, em menos de uma semana, perdeu do Botafogo de 1-0 e depois ganhou de 4-0 do Avaí. O que mudou entre esse jogo e outro? Na verdade, mudou pouca coisa, e eu vou explicar por quê. Olá pessoas, aqui mais um vídeo no DP Channel, mais um RS Análises. Hoje para falar do duelo do Bragantino contra o Avaí, o último jogo, mas mostrar principalmente as diferenças desse pro jogo anterior, quando o Bragantino perdeu, também jogando em casa nesses dois casos. Antes de falar sobre isso no vídeo, falar sobre os nossos patrocinadores. Quem patrocina o canal é a Farma Souza, é a Fatec de Bragança Paulista, é a Oregon e também a RV Sistema de Segurança. Então é isso, vamos pro vídeo, vamos falar aqui sobre as diferenças e na real são poucas, né? Apesar do resultado ser bem diferente, né? Um 4-0 e um 1-0, para quem olha o jogo e principalmente a maneira que o Bragantino jogou, é bem parecida. Porque o time foi exatamente o mesmo, o 11 inicial do primeiro jogo e do segundo jogo foi o mesmo. Isso mostra duas coisas, uma que o Barbieri gosta de manter o time titular em vários jogos, mas mostra também que o Bragantino não repetiu um time desde 1º de fevereiro. Mas aí não é porque o Barbieri não gosta de repetir time, é porque ele não conseguia repetir em alguns casos, por lesões ou suspensões, e em outros casos ele usou time reserva no Brasileiro ou no Paulista por causa de estar jogando outras competições, Copa do Brasil e Libertadores, priorizar, usar time reserva. Mas o time joga mais ou menos da mesma forma nesses dois jogos, não só nos jogadores, mas também na maneira de atacar, na maneira de se posicionar em campo, mesmo sistema, mesmas ideias. E isso mostra que o Bragantino entendia, principalmente a comissão técnica, que o erro não estava na maneira de jogar, mas sim na execução de jogo. Eu até fiz algumas anotações aqui e vamos pegar o que foi igual. O que teve de igual? O mesmo 11 inicial nos dois jogos, a mesma forma de atacar nos dois jogos e o mesmo cenário de jogo. Isso é importante, porque o Bragantino pegou o Botafogo e o Avaí e os dois escolheram o mesmo cenário para o jogo, que eram times em que iam se defender mais, né? Defender mais perto do próprio gol e buscar mais contra-ataques. E esses dois times, quando tinham a bola, eles arriscavam um pouco no ataque, né? Ou eles tentavam ataques rápidos, mas só quando o Bragantino estava adiantado. Quando o Bragantino estava mais fechado, eram ataques lentos, sem arriscar muito, porque eles não estavam não se importando tanto em criar chances logo, era mais em fazer o tempo passar, até porque o empate, tanto para o Botafogo quanto para o Avaí, eram bons resultados. Por mais que o Botafogo tenha vencido, né, ele não estava tão preocupado assim em dominar o jogo. O Bragantino estava nesses dois jogos, e até conseguiu fazer isso nos dois jogos, mas no primeiro, agora eu vou chegar nas diferenças. O Bragantino criou, foram 18 finalizações, mas esse número foi diminuindo com o tempo, o time passou a ser cada vez mais afobado e a defesa errou, né? Porque o gol é um erro da defesa, ali o Léo Ortiz, uma jogada individual ali com ele acaba tentando tirar a bola e tira mal e acaba sendo gol. Então, contra o Avaí, não teve esses erros, né? Eu acho que até o Botafogo jogou melhor que o Avaí, então também é um outro ponto de diferença. Mas no final das contas, as diferenças do jogo do Bragantino é que a defesa foi melhor, o ataque foi ainda melhor, teve mais volume e principalmente mais efetivo, né? Tudo bem, foram 28 finalizações para marcar um gol. Muito, muito. Mas quando marcou, o time se entendeu melhor no jogo, foi mais calmo na hora de executar as ações, né? O Avaí também errou bastante naquele finalzinho de jogo, daí o Bragantino marcou mais 3 e fechou 4-0. Mas as ideias de jogo, as coisas foram todas meio parecidas. O Bragantino, ele no campeonato, principalmente nas últimas rodadas, eu até separei essa tabela aqui que você pode ver, que vai da quinta rodada até a 15ª, e você vê aqui que da 9ª rodada para frente, o XG, que é a expectativa de gol ofensivo, que é essa linha preta, ela fica cada vez mais alta. Você pode ver que ela fica cada vez mais alta, cada vez mais alta. Só que aí que está um dado curioso. Na 14ª rodada e na 15ª rodada, que tinham sido as duas melhores
rodadas em XG ofensivo, foram 2 jogos que o Bragantino perdeu. Então quer dizer que o time estava criando muitas chances, mas marcando poucos gols. Contra o Atlético, eu até mostrei isso em um outro vídeo aqui no canal, o Bragantino criou bastante, mais que o Atlético, só que ele sofreu 4 gols, enquanto o Atlético criou pouco e foi bem efetivo, e o contrário aconteceu com o Bragantino criando muito. Até naquele jogo foi próximo, né, a expectativa de gol com o gol que o Bragantino gerou, mas como foi tão discrepante do outro lado, o Bragantino acabou perdendo. Então, isso é um problema que o Bragantino tem no campeonato, de criar muito e marcar pouco, e de sofrer pouco, né? O Bragantino não é um time que é tão ameaçado assim no gol. Nesses 2 últimos jogos, tanto o Avaí quanto o Botafogo, só teve uma bola que foi em direção ao seu próprio gol. Isso pelos dados do SofaScore, né? Essa tabela não é do SofaScore, essa tabela é do espião estatístico do Globo Esporte. Mas você consegue ver que esse é um problema grande que o time tem. E aonde você conserta isso? Né? Se o time está criando, mas não está marcando gol, como é que conserta isso? Tem 2 formas. Uma é você sendo mais eficiente nesses lances, né? E a outra é você ter um pouco mais de sorte, porque tem às vezes são coisas que a gente não controla. Até foi essa pergunta que eu fiz pro Barbieri, né? Se o time manter a mesma forma de jogar, a mesma forma de criar, por que às vezes ele consegue resultados tão diferentes? E tem a ver com isso, com coisas que o jogo às vezes não controla. E primeiro vamos ouvir o que ele fala sobre isso, para eu falar mais sobre essa questão. Boa noite, Barbieri. Boa noite, Arthur. Hoje o time de vocês produziu bastante, né? Eu contei aqui 37 finalizações, 19 escanteios. Só que o gol só foi sair na 28ª finalização, né? Vocês também produziram bastante nos outros jogos, nem sempre marcando muitos gols. Mas isso prova que vocês não mudaram necessariamente tanto na maneira de atacar, tanto que o time foi o mesmo que começou o último jogo, mas o gol sai, né? Então, às vezes, tem mais a ver com coisas que vocês não conseguem controlar do que coisas que vocês conseguem controlar? Perfeito, acho que sim. O que a gente controla é a disposição, a intensidade, a maneira como nós vamos atacar, quais são os espaços que a gente vai priorizar, como a gente quer que a bola circule, quem vai fazer ultrapassagem nesse momento, naquele, se o lateral vai por fora, se vai por dentro, se o Arthur espera um pouquinho mais aberto ou se ele flutua por dentro, traz o lateral. Então, todas essas nuances do jogo a gente procura trabalhar durante a semana, né? Agora, a partir do momento que começa o jogo, já foge, já saiu da mão, não dá mais, né? E aí envolve a leitura deles. Pode ser que a gente tenha trabalhado uma questão, mas ele está lendo que a coisa é diferente, ele tem autonomia, tem liberdade, tem inteligência para fazer esses ajustes. Eu acho que ele frisou bem, o que a gente conversou era de que a gente não podia deixar de tentar, deixar de buscar, deixar de finalizar, deixar de fazer os cruzamentos, deixar de chegar com bastante gente à área. Foi isso que a gente procurou fazer. Eu acho que o que faltou, de repente, nas 28 finalizações anteriores, antes de sair o gol, talvez tenha sido um detalhe de um capricho, de acertar uma bola um pouquinho mais. O goleiro já tinha feito defesas importantes no cara a cara, com uma bola do Johan e outras defesas. E nessa hora é muito fácil, quando as coisas não estão indo na direção que a gente quer, perder o equilíbrio, começar a ficar ansioso demais, errar demais, começar a perder muito a bola. E nesse sentido, eles conseguiram manter essa dinâmica, esse equilíbrio. E aí, a partir do momento que o gol saiu, eu acho que todo mundo ficou um pouco mais relaxado, menos ansioso, e os outros gols foram consequência natural. Então dá para ver aí que ele concorda com o que eu digo, né? E que ele controla as questões de comportamento, de posicionamentos, de ideias, tudo. Mas o andamento do jogo, o que o adversário vai fazer, são coisas que são inerentes ao trabalho do treinador e do próprio clube, né? Então tudo isso está envolvido no mesmo jogo, na mesma situação, e você cai naquele jogo e você vai ter que se adaptar a essas coisas. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo, por vários fatores, né? Eu acho que o Bragantino às vezes não consegue os resultados porque ele não é eficiente o suficiente, porque o time não está preparado o suficiente para isso, e nem acho que seja um problema de treinador ou de ideia, mas às vezes mais na execução dos próprios jogadores. Tem jogador que não tem uma qualidade tão grande. Às vezes você pega aqueles jogos de times que tem um aproveitamento muito grande de gols, que fazem muitos gols, e eles não têm ideias de criações tão diferentes a de outros times.
A diferença é que os jogadores que fazem essas jogadas são mais eficientes, seja no tempo da bola, seja no o tipo de finalização que ele vai fazer. Eles acabam escolhendo as certas ou eles têm uma qualidade acima na hora de executar elas. Então, isso muitas vezes gera a diferença do jogo, né? Até outro dia eu estava revendo o Tottenham e Manchester City de umas Ligas dos Campeões passadas aí, de 2019, e é um jogo que com 10 minutos tem 4 gols. Porque são dois times que são muito bons e tem muita qualidade nos jogadores. Então eles criam as chances que eles queriam criar, né? Trabalhado na base da estratégia que eles tinham. E os jogadores executam tudo isso muito bem. Então os gols acabam saindo muito rápido, né? Então tem muito a ver com quem está fazendo as jogadas. E às vezes o Bragantino, eu acho que tem jogadores que não estão sabendo executá-las tão bem ou não estão confiantes o suficiente para executar elas em alguns casos também, né? Tanto que a gente vê que depois que sai o primeiro gol, o Bragantino consegue fazer mais 3 na sequência. Então o Bragantino analisou que durante a semana o plano B ao plano A que não funcionava não era necessariamente um plano B de jogar diferente. Era, na verdade, trabalhar melhor o plano A e fazer o plano A ser eficiente dentro do jogo, dar resultado. Porque o Bragantino não mudou a forma, ele só apostou mais nela. E isso é curioso pensar que tem muitos times que às vezes acabam trocando sempre a forma de jogar ou alguma coisa quando vem um revés, alguma coisa. O Bragantino não. O Bragantino acredita na maneira de jogar. E ele acha que quando as coisas não dão certo, e foi o que aconteceu durante a semana, não é porque o time errou na escolha, ele errou na execução. Então o Bragantino trabalha melhor a execução para tentar ser melhor. E foi isso que o Bragantino fez contra o Avaí, por isso conseguiu os 4-0. E diferente do 1-0 contrário, né, a derrota para o Botafogo, que tinha acontecido há menos de uma semana. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje falando sobre o Bragantino, as diferenças dele desses dois jogos, que você viu não são tantas assim. O Bragantino volta a jogar no fim de semana, joga em Belo Horizonte contra o América. Tem a tendência a ser um jogo complicado, vamos ver como é que o Bragantino se sai. Está fechando o primeiro turno, acho que seria importante o Bragantino ficar próximo dos primeiros colocados para tentar no segundo turno dar uma arrancada e ficar num G4, G6, alguma coisa assim, que vai ser importante para o Bragantino. Com bastante times na Libertadores classificados para as quartas de final e na Sul-Americana também, é um bom sinal para o Bragantino que pode ter mais vagas sobrando para ele poder entrar na Libertadores do ano que vem ou na Sul-Americana, principalmente na Libertadores, né, é o objetivo principal. Mas então é isso, semana que vem eu tô aqui com mais um RS Análises. Se você gostou do vídeo, você já sabe, curta, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, semana que vem eu tô de volta aqui. Nessa semana ainda tem um giro de notícias para falar mais sobre o Red Bull Bragantino. Então é isso, valeu!